2 mais 2. Prefeitura de Belo Horizonte e Instituto Hahaha apresentam 2 mais 2, o quadro do podcast 8 e 80. Onde que eu deixei o trem? Mas cadê minha nossa? Onde é que eu pus o negócio? O que você tá procurando, Rosa? A minha mobilidade, minha elasticidade. Ô, Babalu, se você tiver aí um desengraxante pras juntas, um arnia com a canela de velho, vai me ajudar bem, viu? Que isso, Rosa? Não precisa, não. O programa de hoje é justamente pra isso. Pra quem quer se mexer mais, pra quem quer viver bem e pra quem quer parar de reclamar do joelho. Então o programa é pra mim? Você tá no lugar certo. Aproveita esse corpo, estica a coluna e alonga os braços, porque tá começando mais um 2 mais 2 do podcast 8 e 80 do Instituto Hahaha. E no programa de hoje, estamos aqui com ele, que é o nosso colega de profissão, né, Rosa? Fábio Duarte, médico, especialista em geriatria e fisiatria. Ou seja, quem cuida de quem tá com dor, quem tá com mobilidade reduzida ou quer voltar a dançar forró sem ranger os quadris. Não é, doutor? Exatamente. Seja bem-vindo, Fábio Duarte! Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar um pouquinho, né, esses colegas de profissão, Exatamente. sobre geriatria e fisiatria ou medicina física e reabilitação. Isso pode até gerar alguma confusão, mas são dois nomes da mesma especialidade. Olha! Então vamos iniciar no início, passar pelo meio e terminar no final, pode ser? Isso. Ótimo plano. É bom que você já começou falando um pouco sobre a definição, sobre diferenças de nome, mas eu queria saber, fisiatria e geriatria combinam? Qual que é a definição, qual que é a relação delas? Tem tudo a ver, né? Geriatria e fisiatria. Bom, falar um pouco do meu caminho para encontrar essas especialidades. Eu formei em medicina e aí, na graduação, após a graduação, a gente faz alguma especialidade, né? Eu fiz clínica médica e durante a clínica vi uma demanda para entender mais sobre esses pacientes que tinham algumas condições associadas ao envelhecimento, doenças, fragilidades. E aí a geriatria foi a especialidade para cuidar disso, né? Fazer essa gestão do envelhecimento. E, em seguida, durante a geriatria, eu conheci essa especialidade que talvez seja um pouco esquecida, principalmente aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem um tempo já que a gente não forma novos fisiatras, né? Apesar de ser uma especialidade antiga. Então, diretamente, não tem nada a ver geriatria com fisiatria. Elas não são, tradicionalmente, especialidades com formação contínua, mas a fisiatria ela traz ferramentas, né? A medicina física e reabilitação traz recursos que ajudam muito a tratar ou cuidar ou minimizar as sequelas, doenças crônicas que podem gerar incapacidade no processo de envelhecimento. Então, medicina física e reabilitação é diferente da geriatria. A medicina física e reabilitação ou fisiatria ela trata do 0 aos 100 anos e a geriatria é num paciente numa fase aí mais avançada da vida. Então não tem uma ligação, né? O fisiatra não necessariamente é um geriatra e vice-versa. Perfeito. Mas a gente pode combinar conhecimentos, né, das especialidades para ajudar o paciente da melhor forma possível. Olha, doutor, falando dessa coisa de idade, eu já ouvi falar, a gente diz que cuidar da saúde, que dores, quer dizer, na verdade tem a ver com a idade. Isso é verdade mesmo? Bom, dor pode acontecer, ela está presente em qualquer fase da vida, né? Dor, na verdade, é uma informação importante. Por exemplo, meu filho que está andando agora, se ele cair e machucar, ele vai sentir dor. É um aprendizado para ele, né? Uma dor aguda. Então, tem tipos de dor diferentes. Tem a dor aguda, aquela pontual, que serve até para o nosso corpo entender o movimento e corrigindo algumas coisas. E aí acaba que na fisiatria e na geriatria a gente lida muito com dores crônicas. Por definição, são dores que acontecem, né, por 3 meses ou mais. Então, as dores crônicas,
elas são um problema, né? E podem estar presentes em qualquer fase da vida também. Claro que é mais comum com o envelhecimento. O que a gente tem visto, né, que com o aumento da expectativa de vida, tem mais pessoas vivendo muito, chegando à maior idade, melhor idade, ou várias formas de falar. Mas há inúmeros desafios e muitas vezes a dor é um desses desafios. A dor crônica, ela é mais frequente, sim, no envelhecimento. E, doutor, tem idade para começar a pensar nessas coisas todas, né? Fisiatria, geriatria, ou A sei gente lá. tem que se preparar o mais cedo possível, né? Entendi. Hoje a gente entende até que lá o bebê que está começando a se movimentar, às vezes ele precisa de pequenas correções. Essa é uma atuação também da fisiatria em conjunto com outras especialidades, né? Eu não atuo nessa etapa. Mas ao longo da vida, ali, adolescência, idade adulta, é muito comum essa queixa, né? Dor lombar. É a queixa mais comum e é a principal causa de absenteísmo, né? De sair do trabalho, de atestados por dor, incapacidade, a dor lombar mesmo. Essa é mais comum nas faixas etárias ali, começa muito dos 20, 30 anos, depende muito do estilo de vida e do tipo de trabalho, né? Vixe. A gente fala muito hoje da doença de ficar sentado, né? A doença que muita gente... É um advento das novas gerações, mas, enfim, ficar sentado traz um desequilíbrio mecânico, postural, que leva a sobrecarga e dores, principalmente na coluna lombar, quadril. Então, isso começa na idade adulta já. E é nessa idade que a gente realmente também tem que já atuar, preparar para isso não cronificar e atrapalhar a nossa outra etapa aí mais para frente. E no caso das pessoas idosas, tem algum sinal de alerta para que ela procure uma reabilitação? Então, qualquer dor que seja crônica, né, requer uma investigação especial. Um sinal de alerta, dor crônica após os 50 anos, ela tem que ser investigada. Não quer dizer que é nada grave, mas a gente tem que entender o que está causando essa dor. Meu povo, é no movimento que a vida se revela. Ô, doutor, eu tenho uma pergunta. Quais são os principais desafios, assim, que atravancam o caminho em relação à mobilidade e à funcionalidade do dia a dia para as pessoas idosas? Muito boa pergunta, né? Não tem saúde sem movimento. Independente da condição, se há uma sequela que é reversível ou não, o movimento ele sempre tem que ser buscado. O que entrava mais, o que traz mais dificuldade para a gente ter um tratamento a longo prazo, justamente são mudanças no estilo de vida. E um entendimento também, uma educação, uma consciência corporal, que às vezes a gente não tem esse olhar, né? Vocês falaram aí algo que traz muita consciência corporal é a dança, por exemplo. Adoro! Adoro também. É super poderoso no sentido de ativar conexões cerebrais que trazem equilíbrio, que trazem uma organização, né, do sistema músculo-esquelético. Claro que a gente, num tratamento, a gente sempre vai olhar a preferência de cada um. Não é que todo mundo tem que dançar, mas se gostar, a gente chega num caminho, né, por exemplo, para facilitar isso. Essa já é a minha escolha, viu, Malu? Doutor, joelho estalando é sinal de crocância? Se correr cansa e parar enferruja, será que se mover em câmera lenta é o melhor? Sim! Gelo é um anti-inflamatório, picolé de limão é bom pra bursite? E assim, se meu corpo é um templo, eu posso saber onde que fica a recepção? Chegou o momento do Você Sabia? Com vocês, doutor Altamiro, o porta-voz do Estatuto da Pessoa Idosa. Fala, doutor! Você sabia que o poder público deve oferecer medicamentos e tratamentos gratuitos à pessoa idosa? Isso inclui próteses, órteses e recursos para o tratamento, habilitação ou reabilitação. Está lá, no Estatuto da Pessoa Idosa. Rosa, você sabia que o doutor Altamiro já foi boneco antiposto? Posto de saúde? Deixa pra lá. Doutor Fábio, pensando nesses tratamentos que o doutor Altamiro comentou, o que as novas tecnologias podem contribuir
para os tratamentos. Por exemplo, eu estava vendo que tem laser, tem ondas de choque, toxina botulínica. Nossa. Isso existe mesmo? Funciona mesmo? Ou é só nome bonito? Então, a gente tem vários recursos, né? A medicina física e reabilitação, só trazendo um pouco até do contexto histórico, ela é uma especialidade antiga. Ela surgiu lá na Segunda Guerra Mundial para ajudar pessoas com incapacidades a reabilitar e recuperar, né? Depois de sequelas. Na Segunda Guerra Mundial? Primeira, já tinha começado a surgir os primeiros centros de reabilitação e como especialidade nessa época aí. Bom, aqui no Brasil, desde 1954, então ela já é uma especialidade reconhecida. A gente já tem a Associação de Medicina Física e Reabilitação. E claro que nesse tempo todo, né, nós estamos aqui em 2025, é uma estrada, houveram várias transformações, né, e muito disso vem com a tecnologia. Então, recursos que a gente sempre usou, que o Altamiro, né, lembrou aí da órtese, das órteses. Inicialmente eram materiais pesados. Talvez muita gente já tenha familiaridade com aquela órtese por uma sequela que, graças a Deus, não tem, graças à vacinação de poliomielite, né? Sim. Uma órtese de metal para dar suporte àquela paralisia flácida, né? Então, esse é um recurso. E agora a gente tem órteses até de fibra de carbono. E muita gente pode não saber, né? As órteses e próteses são fornecidas até no caso de amputação, pelo INSS. Então, trabalhadores aí com carteira assinada que tiveram uma amputação ganham próteses modernas, né? Com ativação biomecânica. E claro que isso é individualizado para cada caso. Então, esse é um dos recursos que a fisiatria atua também, para avaliar qual a melhor prótese, órtese. E aí, nesse processo, né, de reabilitação de diversas sequelas, vocês citaram aí terapia de onda de choque, laser, né? Parece até filme de ficção. Parece. Quando a gente vê também os aparelhos, a terapia de onda de choque, parece uma ferramenta, assim, com uma ponta de metal que gera uma onda numa frequência que a gente não consegue ver e uma vibração que gera uma modulação e uma regeneração de tecido. Isso é algo que mais tem... É um recurso que mais tem crescido nas suas aplicações práticas, né, terapêuticas para dor, para tratar tendinopatias, tendões que estão duros, calcificados, já empedrados, que outros recursos não funcionam, né? Quando tem uma tendinopatia do ombro, do cotovelo, do tornozelo. É uma indicação hoje já com um forte grau de evidência para dor miofacial, que são aqueles pontinhos, né, de tensão, que toda dor crônica tem algum pontinho miofacial. E tem várias formas de desativá-los. Onda de choque é um recurso mais avançado, mas tem aquele agulhamento seco, agulhamento com toxina botulínica, num caso mais refratário, ou agulhamento com uma medicação que é um anestésico, que relaxe o músculo. Então, tem muitos pontos, assim, que aí dependem do exame físico bem feito e ajudam muito no tratamento da dor, recuperar mobilidade, função e até permitir uma progressão num tratamento que não está... Na fisioterapia, por exemplo, que não está indo bem, porque muitas vezes a pessoa chega, já fiz 100 sessões de fisioterapia, mas não tive resultado. Às vezes é um ajuste, um recurso adicional que permite uma progressão. E outro recurso que tem pelo SUS, inclusive, é disponibilizado a toxina botulínica, né? Que muita gente lembra de uma marca específica, né? Da toxina botulínica, que é o nome da substância, a marca, não sei se eu posso falar, Botox, né? Pode, a gente Botox. corta depois. O Botox, que todo mundo conhece, mas essa substância ela é usada na reabilitação para recuperar a sequela, por exemplo, pós-AVC. Todo mundo já deve ter visto que a pessoa fica com uma alteração de movimento que gera até deformidades. O braço fica fechado, o punho dobrado. Isso é mais comum no pós-AVC, mas também até no quadro de uma síndrome demencial ou de síndrome de imobilidade ou qualquer doença de lesão de neurônio motor superior. Nome... Lesão de neurônio motor superior, esclerose lateral amiotrófica, as síndromes
demenciais, né, doenças desmilenizantes como esclerose múltipla, a gente usa a toxina botulínica para reabilitar, facilitar o movimento e permitir que o paciente receba melhores cuidados, reduza a dor, ou que faça até recupere uma função de movimento. A toxina botulínica, como é que ela age assim? Então, Acontece. a toxina botulínica, ela relaxa o músculo. Uma pessoa famosa que usa a toxina botulínica é o maestro João Carlos Martins, né, pianista. Ele aplica nas mãos dele por uma sequela de espasticidade, que é essa alteração de tônus muscular, velocidade dependente, que o músculo fica rígido, entre aspas. Ele fica mais duro, mais tenso. Então, a toxina relaxa esse músculo, que a gente chama de músculos agonistas ou antagonistas no movimento. Ele relaxa o que estiver bloqueando ou impedindo esse movimento ou esse posicionamento desse membro, do braço, da perna, que for, para facilitar o uso da órtese, por exemplo, e a reabilitação. Então, quer dizer que todos esses tratamentos, eles são cobertos pelo SUS? Olha, que é coberto pelo SUS, as órteses, né, próteses, agulhamento seco, agulhamento com lidocaína e a toxina botulínica. A terapia por onda de choque ainda não está nesse rol, nem está no rol da ANS. E como que isso funciona na prática? Por exemplo, eu vou lá no posto de saúde e tal, e aí eu peço direcionamento para um fisiatra. Como que isso funciona? Muito bom. Então, a gente atualmente não tem um serviço de fisiatria no SUS aqui em Belo Horizonte. Essa é uma grande diferença porque as gestões são estaduais em alguns aspectos nesse sentido. Então, a gente tem aqui os centros de reabilitações, né, os CREABs, que são vinculados ao posto de saúde. E temos o SARA, que é um hospital de reabilitação também. Agora, nesse programa do SUS aqui em Belo Horizonte, a gente não tem fisiatras nessas linhas de cuidado, por uma questão de escassez de profissional. Desde 2000, mais ou menos, que a gente não forma novos fisiatras em Belo Horizonte, então tem questões aí de gerenciamento, de formação de novos profissionais, que essa é uma meta minha, pessoal, de formar novos fisiatras e trazer essa especialidade que ficou esquecida aqui em Minas Gerais, né? Então, a gente precisa de novos fisiatras, que são os profissionais que treinam, né, durante 3 anos de residência a entender a parte biomecânica, movimento, avaliar a marcha e preparar todas as etapas da reabilitação. A gente faz um planejamento dessa reabilitação em conjunto com o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, nutricionista e interface com o ortopedista, neurologista, reumatologista. A diferença da fisiatria é que outras especialidades médicas, às vezes, estão focadas um pouco mais em intervenções, procedimentos cirúrgicos. Sim. E a fisiatria é mais uma especialidade clínica, do ponto de vista de entender o processo biomecânico, biológico, tá? Então, e não substitui essas outras especialidades. Ela acrescenta uma organização e planejamento da reabilitação, que talvez seja o que falta em vários âmbitos, tanto do sistema público de saúde quanto privado. A gente ainda não tem essa organização, sistematização, mas eu acredito que isso vai mudar aí nos próximos anos. Quem acredita sempre alcança. Tô querendo me especializar em bobologista fisiatra. Olha, eu também, quem sabe? Já temos 2 aí. Pode vir Gostei aí. dessa A gente está precisando de novos Olha, doutor, especialistas. conte conosco, né? Foi ser sua aluna, hein, Babalu? Doutor Fábio, tem alguma recomendação que você possa fazer para as pessoas que estão nos ouvindo agora, as pessoas idosas, os familiares, os cuidadores de pessoas idosas, cuidadores, de forma que elas possam procurar um suporte adequado, assim? Primeiro é entender que dor não é normal do envelhecimento.
que a gente não é normal conviver com dor, né? Que existem diversos caminhos e possibilidades para recuperar uma função, recursos também diferentes. Eu sei que, às vezes, as pessoas ficam perdidas com tanta informação na internet, com tanto profissional. Bom, mas a questão é que esses cuidadores, eles podem procurar, de preferência, né, um médico especialista em fisiatria ou que tenha esse conhecimento do processo de envelhecimento, né, um geriatra que possa também fazer uma gestão, um encaminhamento em conjunto com esse profissional. Então você aí, pessoa idosa, ou cuidador, ou familiar de pessoa idosa, dor não é comum ao envelhecimento, tá? Então se a pessoa tá com dor, tem que procurar um fisiatra, ou um geriatra, ou um médico, enfim, procure alguém, não fique sentindo dor. Olha, doutor, chegou a hora do Desenducha. Desenducha é um momento assim do nosso podcast que você pode falar o que quiser. Você pode contar uma piada, você pode contar um caos, você pode desabafar, você pode chorar as pitangas, né, Rosa? Você pode dar uma bronca também, com um pouco de carinho, porque a gente é sensível. Você fala o que você quiser. Desenducha. Fazer um elogio aqui, esse serviço, a gente aprende, né, que tem várias formas de tratar. Então, às vezes, quando a gente entra na faculdade de medicina, na formação médica, a gente fica muito preocupado com a nossa atuação, intervenção, como se um medicamento ou uma intervenção médica fosse o mais importante para o paciente, mas, citando aqui o Papa Francisco, né, que faleceu esse ano, o senso de humor é um certificado de saúde. E o senso de humor humaniza, né? E humanizar é trazer vida, né, para os nossos tratamentos. Então, vocês contribuem muito. E, por fim, né, esse ano também o Papa Francisco escreveu o prefácio de um livro de um cardeal e ele fala sobre envelhecimento, né? Isso foi no início de 2025. E aí abre aspas, né? Não devemos ter medo da velhice, não devemos temer abraçar a velhice, porque a vida é vida e adoçar a realidade significa trair a verdade das coisas. Restaurar o orgulho de um termo muitas vezes considerado doentio é um gesto pelo qual devemos ser gratos. Aí, no caso, ele cita o cardeal Scola. E é verdade que envelhecemos, mas este não é o problema. O problema é como envelhecemos. Se vivermos esta fase da vida como uma graça, e não como um ressentimento, se aceitarmos o tempo, mesmo longo, em que experimentamos a diminuição das forças, o aumento da fadiga do corpo, os reflexos já não sendo os mesmos da juventude, em um sentimento de gratidão e agradecimento, bem, então também a velhice se torna uma ideia de vida que, como nos ensinou Romano Guardini, é verdadeiramente fecunda e capaz de irradiar a verdade completa, fecha aspas. E aí eu entendo essa perspectiva, né, de uma leveza, de uma alegria nas adversidades. Só ressaltar que tem inúmeros desafios mesmo, né, não é fácil o processo de envelhecimento. Quanto mais tempo a gente vive, mais situações que a gente vai viver também que trazem desafios. Mas aí vem a sabedoria de saber lidar com eles e sempre trazendo formas de amenizar esses sofrimentos, né? Que pode ser com um sorriso. Ou seja, se você almeja envelhecer com mais qualidade de vida, porque você merece, busque orientação profissional, conheça seus limites e respeite-os. Então quer dizer, se eu fizer fisiatria, eu posso voltar a correr? Com certeza. Até porque eu nunca corri antes, né? Doutor Fábio, muito obrigado pela sua presença. Foi uma alegria imensa, uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, muito prazer. Hoje aprendemos que cuidar do corpo vai muito além da estética, de ficar bonitona, de ter um chassi bonito e conservado, pois onde o corpo se sente bem, ele floresce. E onde ele floresce, ele se reinventa. Isso mesmo, Rosa. E se você que está ouvindo a gente conhece alguém que precisa desses recursos ou tratamentos que a gente conversou aqui, saiba que muitos deles estão no SUS.
Isso é um direito seu. E se você ainda não começou a cuidar do seu corpo, comece segunda. Ou comece mês que vem. Ou se preferir, comece mais tarde. Ou apenas comece. Exatamente. Está chegando ao fim o nosso podcast 880 do Instituto Hahaha. Mas você já sabe, estamos no streaming toda terça e quinta-feira com episódios novos. Além disso, você ouve a gente na Rádio Câmara Brasília todo domingo às 8 da manhã e também nas rádios parceiras. Tchau! Esse episódio é produzido pelo Instituto Hahaha por meio do projeto Nas Ondas do Hahaha, realizado com o fomento do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e patrocínio da Vale, Valorec, Tambasa, Premier Pet, Fundação ArcelorMittal, Hipofarma, Supermix Concreto e do Frio.